gravar aqui. Seja muito bem-vindo, esse é meu Coração Saudável, continuando discutindo acerca de Covid, com uma discussão técnica e tentando trazer aí uma maior compreensão acerca desses eventos relacionados à quarentena. Hoje estou com o doutor André Ribas, professor da Faculdade de São Leopoldo Mandique em Infectologia. Boa tarde, André, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde também aos seus ouvintes. Só uma pequena correção, eu não sou infecto, eu sou epidemiologista. Epidemiologista, melhor ainda para falar sobre isso, André. Desculpa, cara. Que é isso, que é isso. Andrezão, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está muito envolvido aqui com essa questão da quarentena e a gente está fazendo essa gravação hoje, dia 16 de abril. Nós temos já pouco mais de um mês do início da epidemia de Covid no Brasil de uma forma mais consistente, né? Apesar de a gente ter detectado que o primeiro caso foi em janeiro, isso foi muito retroativo, quer dizer, isso começou realmente a trazer, contaminar, mas não do ponto de vista infeccioso, a discussão coletiva, foi em março. Então, um pouco mais de um mês. E a pergunta que tinha no começo era por que fazer a quarentena? Falava-se muito de achatar a curva, etc. Aos poucos, agora que a população está cansada da quarentena, começa a vir um cansaço e um questionamento dessa quarentena. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é assim, qual que é o critério técnico epidemiológico para um governo decidir fazer confinamento na população? Olha, é uma ótima pergunta, viu, Bruno? Porque a questão é a seguinte: nunca na história da humanidade se utilizou desse recurso nessa extensão que a gente está utilizando agora. Isso nunca aconteceu, né? Já houve situações de transmissão de doenças extremamente graves, de transmissão respiratória, e o exemplo mais conhecido e mais citado é a pandemia de influenza espanhola, né, de 1918, onde ainda não se conhecia exatamente como que se dava a transmissão e nem se conhecia o patógeno, né? Na época não se conhecia o vírus influenza, não se tinha nem certeza se era uma bactéria, tanto que o hemófilo influenza, né, aquela bactéria hemófilo influenza, ela ganhou esse nome porque atribuíram ao hemófilo o surto de influenza, porque muita gente tinha infecção concomitante de influenza e pelo hemófilo. Então, na época, acreditou-se que pudesse ser o bacilo, né, a causa, né? Bom, é um cocobacilo, na verdade. Bom, mas enfim, o que aconteceu é que essa dinâmica que está acontecendo agora nunca foi vista. Sabe-se que é efetivo, de fato, você afastar as pessoas, né? Durante a pandemia de 1918 foi muito claro, as cidades que fizeram algum tipo de afastamento tiveram resultados muito superiores em diminuir a mortalidade, não é? Em relação às cidades que não adotaram esse tipo de estratégia. Só que, na época, era uma coisa um pouco sem a concretude científica. Então, era uma coisa um pouco na tentativa e erro. Não é? Por Empírica. exemplo, proibiram sair à noite, porque achavam que à noite a transmissão era mais importante. Evitar aglomerações, já se identificava que isso era importante. Né? Então, o fechamento de teatros, de óperas, na época tinha muito isso, né? Igrejas e tal, mudar o culto, em vez das reuniões serem noturnas, passavam a fazer as missas durante o dia, acreditando que a transmissão fosse menor. Bom, enfim, houve essa situação, mas não com essa dimensão e com essa homogeneidade no planeta como um todo. Tem muitos países adotando o território inteiro, né? Então, de fato, né, foi uma alternativa que foi adotada meio que de maneira extrema, numa situação que identificaram como extrema, não é? E o primeiro país que passou a adotar no Ocidente foi a Itália, né? Porque a China, é complicado a gente entender a dinâmica chinesa, porque é um país centralizado, né? Planejamento central,
se é comunista, se não é, é difícil a gente saber hoje, porque tem uma mescla de comunismo com Sim. capitalismo, mas, independentemente, é um governo central forte e que determina a vida das pessoas, ou seja, é autoritário, é um perfil autoritário de governo. Então, para eles tomarem uma decisão de fechar uma cidade de 11 milhões de habitantes, foi uma coisa muito Uma simples, canetada. uma canetada. Por quê? Porque, primeiro, o custo de tudo isso é assumido pelo governo central. As pessoas também não têm direito muito a questionar. Então, acaba que é uma decisão que, embora chamasse a atenção do mundo todo, foi uma situação que, assim, bom, para o padrão chinês, é uma coisa que É a assim que gente não. funciona lá. E ninguém achou muito estranho. Agora, quando chegou na Itália e as cidadezinhas do norte da Itália, né, no, Na na Lombardia. Lombardia, começaram a se isolar, né, eram cidadezinhas pequenas e eram próximas a Milão. Milão ainda não tinha se isolado, né? Olha, quer dizer então que a situação realmente é dramática, né? E aí que quando identificaram, demoraram um pouco para fechar Milão. Quando foram fechar Milão já tinha uma quantidade muito grande de pessoas em UTI e tudo mais, né? Porque a grande questão desse Covid é o seguinte: a gente hoje tem recurso para tratar. A gente pode dar suporte ventilatório, desde que a gente tenha uma dinâmica de quantidade de pacientes internando e saindo do hospital que dê conta da estrutura hospitalar. Óbvio, vai existir uma mortalidade alta ainda, né? Mesmo em pacientes que conseguem ser submetidos à internação numa UTI, maiores de 60 anos, fica em torno de 20%, menores, fica em torno de 5% dos pacientes que vão para a UTI acabam, né, tendo uma evolução, é, como é que chama? Uma evolução negativa, ou seja, falecendo. Mas mesmo assim, se salvou 80% dos maiores de 65 e salvou 95% dos menores de 65. Então, é com base nisso que têm sido tomadas as decisões. Ou Tá. seja, não tem um indicador de prevalência de incidência. A maior parte dos países estão tomando as decisões com base na demanda hospitalar. E faz sentido isso para você? A gente decidir se o distanciamento. Eu vou usar a terminologia do Ministério da Saúde, né, que seria distanciamento social ampliado ou distanciamento social seletivo. Quer dizer, você regular isso a partir da disponibilidade de leitos hospitalares? Olha, é o que o mundo está fazendo, viu? É o que o mundo está fazendo. Então, assim, a gente tem visto resultados positivos, né? É importante demarcar isso, tá? Como você colocou no começo da entrevista, que as pessoas estão cansadas de ficarem em isolamento e também perdendo dinheiro, né? É, Porque muita gente deixa de fazer sua atividade e não tem como ser reposto aquele valor, né? Então, apesar de tudo isso, tem resultado. A gente sabe que tem resultado. A experiência lá atrás, em 1918, demonstrou isso claramente. Outras pandemias de influenza, em 1957, 58, depois em 1967, 68, também reforçaram a importância. Na época, a principal atividade que era interrompida eram as escolas, né? Porque a escola é um espaço especial para a transmissão de vírus respiratório, dado o contato que as crianças têm entre si, né? E elas são multiplicadoras do vírus para a sociedade como um todo. Então, a escola é um lugar que é importante se interromper, né? E, dependendo da situação nessas outras pandemias, se interromper algum outro tipo de atividade, do tipo atividades coletivas e tudo mais. Mas interromper, fazer isolamento domiciliar com quarentena nesse nível que a gente tem agora, nunca foi feito antes. Mas a gente já tem resultados positivos, por exemplo, da Itália, né? A partir do momento que a Itália se isolou inteira, o problema ficou restrito ao norte, não chegou na região central e sul, né? Ficou restrito ao Vêneto, à Lombardia, né? Chegou, logicamente, a ter casos em Roma, mas não chegou a romper
o limite da capacidade instalada, tá certo? Inclusive, eles estavam pegando pacientes que vinham do norte para transferir para outras regiões onde tinham ainda leitos de UTI. Então, considerando esse conjunto de evidências, é importante que a gente reconheça que é uma ferramenta útil. Agora, o grande questão é quando voltar, né, Essa era às atividades. exatamente. Porque o vírus não vai embora. O vírus não vai embora. Ele vai continuar ocorrendo. Porque na China interrompeu-se a transmissão, de fato. Interrompeu-se. Então, hoje na China, a maior parte dos casos vem de outros países, porque eles fizeram uma medida radical lá. Eles interromperam todas as atividades. Pessoas dentro de casa não podiam sair na rua, que senão eram presas, tá certo? Isolamento compulsório de pessoas com sintoma e contatos positivos eram compulsoriamente colocados em locais de isolamento coletivo. Então, foram medidas dramáticas e extremamente autoritárias, porque é um país que isso é tolerado de alguma forma, né? É uma cultura totalmente diferente da nossa. Imagina se alguém vai chegar na tua casa e falar: olha, você está com Covid, que saiu positivo o seu exame, estou te levando para quarentena numa outra casa. Isso não faz parte do nosso rol de possibilidades, né? Então, com essas medidas, a China realmente conseguiu controlar. Isso não vai acontecer em outro país. Nenhum outro país vai conseguir fazer isso. Então, o fato é que a gente vai ter que lidar com esse vírus. Agora, como que a gente vai dosar o retorno às atividades e manter a capacidade instalada hospitalar é que vai ser o grande mistério, né? André, e nesse contexto, justamente tentando discutir, trazer para a sociedade uma discussão de como que a gente vai solucionar o desfazer dessa quarentena com responsabilidade e também fazendo um bom manejo para respeitar nossa capacidade hospitalar, eu queria te perguntar o seguinte: qual que é o papel da testagem em massa de sorologia, por exemplo, por uma fábrica, pelas empresas, para que eles possam manejar seus funcionários? Quer dizer, na sua avaliação, até onde vem o nosso conhecimento científico acerca do Covid, eu testar em massa uma fábrica e deixar voltar a trabalhar quem tem IgG positivo, ou seja, quem já teve contato com o vírus e está imunizado, faz sentido? Olha, é complicado, viu? Como estratégia individual, para ver se teve ou não a doença, talvez tenha até alguma validade. Eu tenho muito receio com a qualidade desse teste. Tá? Eles são testes que não são validados, são testes que foram aprovados rapidamente, é toque de caixa em razão de uma situação de pandemia. Não é? Estudos foram feitos na Espanha, por exemplo, com uma marca específica de teste, que eu não sei qual, mas que também eram chineses. Mostrou uma sensibilidade só de 40%. Tá? Então, eu acho complicado. Tá? Além disso, existe uma proporção de pacientes que positivam no exame, no IgG, mas continuam eliminando o vírus por vários dias ainda. Tá? Então, para dar alta para o paciente, ou seja, tem um paciente com Covid, tem um IgG positivo, eu posso voltar ao trabalho, isso não é uma boa recomendação. Tá? Agora, de maneira coletiva, para ver, olha, esse grupo de pacientes já teve infectado há mais de um mês, né? Ou seja, teve sintoma faz um mês, e faz o exame agora, dá positivo, nessa situação talvez tenha alguma utilidade. Tá? Mas mais importante que isso, eu acho que é a testagem do paciente portador. Ou seja, Certo? testagem de PCR em massa. Exatamente. Isso que foi feito na Coreia, né? Está sendo feito na Alemanha, em parte, né? Mas na Coreia foi o país que mais utilizou dessa ferramenta. Por quê? Porque você consegue identificar o paciente com o vírus e tira ele da sociedade, mantém ele isolado, até ele negativar. Então ele para de transmitir, você volta a ele. Então é muito mais cirúrgico, é muito mais objetivo, né, o isolamento. Só que para isso tem que ter uma infraestrutura de exame fantástica, né? Muito maior do que a gente tem hoje, né? Muito maior do que a gente tem hoje. Então, talvez se as empresas assumissem, né, empresas de grande porte assumissem,
fazer para os seus funcionários, talvez seja uma alternativa inteligente, entendeu? Porque poder voltar ao trabalho e tudo mais, né? Uma outra coisa importante é a questão das medidas higiênicas, né? A questão de o uso de máscara na comunidade é fundamental. É fundamental. Por quê? O Covid ele transmite muito antes de começar o sintoma. Isso não é exclusividade do Covid. Qualquer médico vai falar, olha, mas o influenza também faz isso. Só que a proporção de casos que são transmitidos no período pré-sintomático do influenza é uma quantidade muito pequena. No Covid, é mais de 40%. Estima-se que mais de 40% da transmissão se dê no período pré-sintomático. Então, qual que é a importância do uso da máscara? Porque quem está incubando o vírus não está passando, quem está na fase pré-sintomática não está transmitindo, e você que está se expondo na comunidade, você não tem como identificar o portador, porque o portador ele não tem sintoma. E ele pode estar lá sem maldade nenhuma. Se ele não tiver de máscara, ele está te passando o vírus. Então, esse uso massivo de máscaras já é cultural na Ásia e foi efetivo, aparentemente, para o controle, inclusive nos países que não fizeram blackout total, que foi o Japão e foi a Coreia. Então, assim, num primeiro momento, na sua opinião, faz sentido que haja uma pactuação do poder público com as grandes empresas, porque eu tenho essa análise, sabe, André? Pensando, a gente está em Campinas, região metropolitana, um dos maiores parques industriais do Brasil. Quer dizer, se você consegue convencer as empresas a testar em massa os seus funcionários com infraestrutura própria ou contratada, que não do Estado, você já passa a ter uma amostragem de comportamento do vírus na sociedade gigante, né? Quantos funcionários a gente não tem nas plantas das diversas empresas na região de Campinas? É muito mais Exatamente manejar a quarentena do que botar todo mundo em lockdown, né? E tem uma outra coisa, viu, Bruno, que a gente tem que pensar. É em como garantir a convivência interpessoal mais segura, né? Por exemplo, o transporte público, ele é uma fonte de infecção terrível, né? Porque as pessoas entram no ônibus, um encostado no outro, se tocando, as superfícies não são higienizadas. Então, assim, alternativas do tipo, a cada trecho de transporte, fazer uma higienização completa no ônibus, eu acho que é uma alternativa importantíssima, né, que tem que ser faz ali, pensado. bateu lá, terminal. Voltou no ponto. Exatamente. Final. Faz uma aplicação. E não é invencionice, isso já tem sido utilizado em outros países, tá certo? Foi utilizado massivamente na Coreia, na China. Ou seja, a descontaminação ambiental, por exemplo, de superfícies, ela foi utilizada e tem sido utilizada ainda na Coreia. Né? Ou seja, pega um shopping, a cada turno, né, você tem que fazer uma higienização completa com o quê? Com algum viricida. Não é simplesmente uma higienização para tirar sujeira visível. Tem que ser um viricida. Tem vários produtos que já foram utilizados que são efetivos. Então tem que se pensar nesse tipo de estratégia. O ônibus, por exemplo, diminui a lotação do ônibus, põe um sentado em cada fileira, todos com máscara, não põe põe uma pessoa em cada coisa no corredor, para não ficar próximo um do outro. Chegou nessa lotação, parou, o ônibus não vai mais receber ninguém. Lógico, vai aumentar o custo do transporte? Vai, mas é mais barato do que todo mundo parar e não... Exatamente. Então, esse tipo de estratégia que a gente tem que começar a pensar, entendeu? E para poder sair desse lockdown sem uma medida, né, emburrecida, né? Porque tem as alternativas que têm sido propostas, inclusive por alguns, né, nosso presidente, por exemplo, de que não tem importância e ele sai na rua sem máscara, tocando nas pessoas, dando um péssimo exemplo. Se for para sair do lockdown assim, vai virar uma catástrofe. Não é assim que é para sair. Não é nem lockdown, a gente está numa quarentena ainda, né? Não chegou a lockdown. Mas assim, se a gente for sair
isolamento ampliado, né, com uma atitude tosca de voltar ao que era antes, a gente vai ter uma crise daqui com um mês, vai estar tendo que parar de novo, mas aí já vai estar com tudo estourado. Então, para voltar, a gente tem que ter princípios. Como vamos voltar? Ônibus vai ser assim. Uber vai ter tal condições, tá certo? O metrô, tais condições. E define isso, tá certo? Volta e vai analisando. Quer dizer, é uma coisa que nunca aconteceu na história da humanidade, então a gente tem que aprender com isso. A gente não pode simplesmente ficar no achismo, a gente tem que ir construindo conhecimento e fazendo. E concordo plenamente com você. Inclusive, assim, a impressão que eu tenho é que, de novo, a gente olha que a sociedade está polarizada em duas ideias, que é ou festa geral e libera tudo, ou, do outro lado, trava tudo. E é isso que a gente precisa testar as pessoas, ter critérios para voltar. A questão dos ônibus, a questão do comércio, precisa oxigenar, porque é engraçado isso, assim, se a gente conversar com colegas médicos, a gente fala, poxa vida, qual que é o preço de uma vida? Quando você fala de entrar numa quarentena para salvar vidas. Realmente, uma vida não tem preço, mas não significa que você precisa matar as pessoas para que a economia gire. O que você precisa é ter critério e análise técnica e usar da ciência disponível, como, por exemplo, os testes de PCR em massa, e aí, de repente, fazendo parceria com as empresas, é uma ótima forma de voltar a abrir. Se tem uma loja de 10 funcionários, você fala, pô, você não topa pagar PCR de 10 funcionários teu? PCR e sorologia de 10 funcionários seus, e você volta a abrir com critérios do que você ficar fechado um mês. Qualquer comerciante que não vai topar pagar esse PCR, pô. Exatamente. E tem outra coisa, né? O PCR, quando você faz em quantidade, né? O custo unitário não é tão alto. Porque o que é caro é o procedimento, equipamento, a parte macro, né? Agora, quando você está fazendo em série, o custo unitário cai muito, né? Uma outra coisa, né, que você falou, que eu acho que é fantástica, essa coisa de virar Fla-Flu, né? Virar torcida organizada contra a quarentena e a favor da cloroquina. Gente, para! Que é isso? Você fala que a cloroquina não funciona. Você quer que ninguém trabalhe. Cara, prova que a cloroquina funciona. O que tem a ver? Mesmo se a cloroquina começar a funcionar e for efetiva, não vai garantir que a gente possa voltar à normalidade imediatamente. Porque nem todos vão ter uma melhora absurda com a cloroquina, vai continuar tendo uma demanda alta por internação em UTI, e a gente vai ter que manter, de alguma forma, algum tipo de isolamento. Então, não é uma solução mágica. Então, as pessoas constroem umas fantasias em cima de cenários políticos que eu acho que, assim, é terrível, né? Inclusive, tem contribuído para isso o próprio Trump, né? Quando ele coloca a culpa na Organização Mundial de Saúde. Ele foi negligente. Quando a Organização Mundial de Saúde já tinha decretado pandemia, ele falou que não atingiria os Estados Unidos. Então, ele envolve interesses eleitorais, que está tendo eleição nos Estados Unidos, em cima de questões técnicas. Então, fica esse ambiente de misturar conceitos técnicos com as questões políticas, que é uma coisa que só atrasa. Sabe, parece que a gente está na Idade Média, cara. Eu fico assim, olhando, eu falo, pelo amor. Também, cara. Eu tenho inclusive, assim, eu avalio que se a gente tivesse uma articulação bem desenhada, governo federal, governo estadual e governos municipais, e de repente gerindo regiões metropolitanas, a gente ia conseguir um resultado tão bom, porque não tem dúvida que o distanciamento social que está acontecendo em São Paulo, ou que precisa acontecer em São Paulo, talvez seja diferente do distanciamento social que você precisa em Jaguariúna, por exemplo. Exatamente, exatamente. Isso aí, exatamente o que você falou, né? Então, assim, se você tivesse uma lógica pensada no sentido mais orgânico do país,
Lógico que São Paulo, se não tivesse feito uma interrupção rápida e precoce como foi feito, a gente teria uma crise muito grave em São Paulo, porque São Já está. Paulo é maior do que Nova York, né? Então, assim, o que aconteceu em Nova York foi o que aconteceria em São Paulo, mas muito piorado em São Paulo, porque tem condições higiênicas piores em habitação e tudo mais. Agora, logicamente que uma cidade interior, pequenininha e tal, não precisaria ter o mesmo tipo de cuidado, né? Agora, para fazer esse tipo de diferenciação, a gente precisa ter uma capacidade de articulação muito grande. Porque uma coisa que foi levantada, por exemplo, foi que se uma cidade próxima a outra fizer um isolamento e a outra não fizer, os trabalhadores que são informais sairiam de uma e iriam para outra trabalhar, né? Então a gente tem que pensar que a abrangência do isolamento tem que ser suficientemente grande para isolar toda uma região e não, entre aspas, contaminar outras regiões, né? Então tudo isso tem que ser pensado quando você tem um raciocínio sistêmico. Agora, se tem um presidente que briga com o governador e fica um jogando farpa no outro por motivos políticos, por favor, né? E outra coisa também, mesmo que não fosse cloroquina, que a gente tivesse um antiviral muito preciso, ainda assim, não seria o fato da gente ter o antiviral que significaria que a gente não precisaria trabalhar com prevenção Lógico. das outras pessoas, né? Porque é lógico. o que eu percebo é isso, assim, estão apostando na cloroquina para desfazer o isolamento e não tem nada a ver Não tem necessariamente. nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É uma Agora, coisa que você fala assim, ó, existe a ZT, então eu não vou usar camisinha mais. é, Hoje, depois de quantas décadas que é, você tem um tratamento efetivo para AIDS? é. Hoje você consegue controlar a doença. E ainda assim, Mas, é pôr o pessoal para usar camisinha, né, cara? não, e ainda assim você tem que prevenir, né? Ainda assim você não tem que negligenciar. Exatamente. Ô André, e deixa eu te fazer uma pergunta agora, é mais no lado da opinião do que da evidência científica, tentando olhar o que está acontecendo no estado de São Paulo. Você acha que tem clima, ou seja, que o pulsar da população, a população está muito cansada e está furando a quarentena. Você acha que tem clima para o Dória esticar a quarentena? Você acha que no dia 22 ele aumenta o período de quarentena? Você acha que ele flexibiliza? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, eu honestamente, assim, eu não gosto de dar palpite, assim, coisas que eu não tenho muito controle. Agora, uma coisa eu tenho certeza, tá? Que eu tenho fortes motivos para acreditar, né? Primeiro, que não vai ser feita uma liberação súbita, né? Eu estou entendendo que o Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, né, estão tendo um alinhamento muito bom, tá certo? É importante esse alinhamento, principalmente aqui no Estado de São Paulo, tem sido muito bom. Eu acho que a gente vê resultado em organização, a gente vê resultado em ações práticas. Né? Uma outra coisa que eu tenho certeza é que esse processo não vai ser súbito, porque não tem sentido ser súbito. Tá. Então, vai ser liberando aos poucos algumas atividades e vendo como que vai ser a transmissão. Né? Então, eu acho que tenho motivos para acreditar que vai ser dessa forma. Mas tem uma outra preocupação que eu acho que não é pequena, é o seguinte, a gente não conhece muito bem qual o comportamento desse vírus em relação ao clima. Tá? Vão dizer, não, porque ele gosta de frio, todo vírus respiratório gosta de frio. Veja bem, não é bem assim. Viu? Tem alguns vírus, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, ele tem uma transmissão extremamente alta nas regiões mais úmidas do país, na região nordeste, na região norte, o vírus sincicial tem uma circulação bastante importante lá. E é outro vírus respiratório. Né? Agora, uma outra coisa também, você tem que ter evidência direta, que, por exemplo, Manaus, que é um lugar quente e úmido, né? Está tendo uma transmissão importantíssima, é o lugar mais grave do país hoje. O que me chama a atenção também é o Alto Solimões, o Alto do Rio Negro, Alto Solimões, aquela região mais para o lado da cabeça do cachorro, que também está com uma transmissibilidade alta, e Macapá, né? Então a região norte está bem comprometida.
Então, veja, é questão do comportamento do vírus, né? Nem todo vírus respiratório, por definição, ele gosta de frio. Isso é um erro de avaliação, né? Porque vai depender do tipo de vírus, como que ele se mantém estável nas superfícies. O vírus sincicial, por exemplo, é um deles, que quando você tem condições de umidade, ele preserva mais tempo, né? Então, provavelmente isso é um dos determinantes para a carga dessa doença ser alta na região tropical, principalmente na região equatorial do Brasil. O influenza não, o influenza parece que ele realmente tem uma preferência maior por períodos de estiagem, de seca e frio. Mas também tem uma outra coisa, em algumas localidades o que ajuda a transmitir o influenza é a chuva. Não se sabe se pela umidade ou se porque as pessoas ficam mais dentro dos espaços. Então, fazer apostas em relação ao comportamento de um vírus que a gente não conhece, eu acho perigoso. Mas, de qualquer forma, a gente tem que observar como é que vai ser a entrada do inverno aqui no estado de São Paulo, né? Eu falei tudo isso para falar o seguinte, que o inverno esse ano, intuitivamente, assim, eu tenho percebido que, pelo menos, né, pelo que eu tenho observado, as temperaturas estão até um pouco mais baixas do que a gente costuma ver para um período de abril, né, esse ano. E isso talvez seja um indício de que o inverno seja um pouquinho mais frio esse ano. Como que vai comportar o vírus nesse período, né? Ele vai aumentar a transmissão, vai diminuir, então vamos ter que observar isso aqui no estado de São Paulo. Então, esse conjunto de dúvidas que envolvem ainda, né, a doença, fazem com que a gente tenha que ter cuidado, né, na hora de voltar ao trabalho, né? Perfeito. E deixa eu te perguntar uma última coisa. Esse papo da hidroxicloroquina, esses estudos que tem tido, qual que é a tua opinião sobre o uso dela? Eu cheguei a conversar com alguns colegas, inclusive eu fiz um vídeo nesse mesmo modelo que a gente está fazendo, discutindo com o infecto e tudo mais, e uma coisa que eles disseram e que faz sentido é que se a gente conseguisse ter um estudo bacana e cujo desfecho não necessariamente fosse morte, mas fosse reduzir internações, talvez fizesse sentido a gente entrar com a droga de maneira mais precoce. O que você acha disso? Eu acho que falta muita evidência ainda, né? E assim, tá muito misturado, né? A questão política, a questão de eficácia da droga, né? Teve estudo na França, por exemplo, tem um pesquisador achou que encontrou resultados maravilhosos. Outro grande grupo começou a trabalhar na França, interrompeu, porque o número de óbitos estava muito mais alto no braço que usava a, no braço que estava usando hidroxicloroquina do que no braço que estava usando o placebo. Então é complicado, porque assim o tempo é muito curto para gerar evidência, né? Então, de qualquer forma, se o resultado fosse tão maravilhoso, eu acho que já teriam resultados Mas, publicados positivos, inclusive, né? estudos interrompidos precocemente pelos próprios comitês de ética por benefício da droga, né? Exatamente, exatamente. Porque, embora não tenha sido publicado, o grupo que faz o segmento tem acesso à informação. É. Então, eles interromperiam o tratamento para exatamente o que você falou, né? Então, a gente não tem visto isso. Então, não deve ser uma droga maravilhosa. E tem uma outra coisa. É, é muito diferente você utilizar uma droga numa condição de um paciente in vitro, primeiro in vitro e depois usar no paciente, né? E outra coisa, usar em diferentes níveis de gravidade, né? Como ela é arritmogênica, né? E esse é o pior efeito colateral. Se o paciente já está em estado isquêmico, em razão da sobrecarga que ele está tendo melhor, sobrecarga não, da escassez de oxigênio, né? Ele já está isquêmico porque ele não tem sistemicamente oxigênio. E a hipóxia também arritmogênica, né? Então, pode ser que a droga usada para tratar malária não seja tão arritmogênica, mas para tratar paciente em UTI, aí ela tem um resultado arritmogênico muito maior, né? E não é só paciente em UTI, é paciente em UTI, idoso que toma beta-bloqueador, amiodarona, outras drogas que também prolongam o QT, que já fazem, que vem no pacotinho, né? Exatamente. Já tem uma artériazinha obstruída.
Então, é diferente você usar malária para um menino de 22 anos no interior do Amazonas com Que febre. é a maioria dos usuários de hidroxicloroquina, né? São pacientes jovens que estão em idade produtiva, que entram na mata. Então, essa população usando, você não tem muito efeito colateral. Né? André, e uma Exatamente. coisa, onde que você estava na epidemia de H1N1? Você estava trabalhando com o quê? Eu trabalhava na Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde. Teve isolamento Isso. social? Chegou a ser cogitado isso? Na época, o que foi feito foi afastamento, recomendação de não ter eventos com aglomeração, mas isso aí não foi legalmente, mas teve sim uma interrupção no retorno às aulas. As aulas voltariam, por exemplo, era dia 3 de agosto, suspendeu 2 semanas para voltar depois um pouco, quando tivesse já um clima um pouquinho mais quente. Foi só isso que foi feito. 2009, E as né? escolas. Oi? Foi 2009, né? Que pegou. 2009. Eu lembro que eu E estava foi muito, depois. e foi muito estimulado o uso de álcool, das medidas de prevenção, né? Pessoas sem Mas máscara. nada parecido com isso, nada. E, na verdade, a gente tem que entender que aquela pandemia foi uma pandemiazinha desse tamaninho, viu? Ela não, ela foi decepcionante para quem está acostumado com pandemia, estuda a pandemia, né? Meu doutorado foi sobre a pandemia de 2009, né? E Sim, eu, como estava estudando a pandemia de 2009, estudei a de 1918 também. tá. Aquilo assim dá gosto, é uma pandemia que é para bola. Agora, de 2009, cara, não... Foi a mortalidade, para você ter uma ideia, a mortalidade é, a gente chama de excesso de mortalidade. Né? A gente não consegue calcular cada morto. A gente olha a curva e vê o quanto aumentou de mortalidade geral naquele período. Então, isso é uma estratégia que se utiliza para estudar mortalidade por influenza em geral. Tá? Pra você ter uma ideia, o número de óbitos estimado para aquele ano foi menor do que em outros anos que teve influenza comum, sazonal, H3N2. Então, Entendi. não foi uma pandemia muito severa. O que aconteceu, que aí sim é marcador de pandemia naquele ano, foi mudar a faixa etária. Então, Foi para jovem, né? muito jovem, né? Muito jovem, gestante. Então, teve um custo social e, sabe, uma comoção importante, porque mudou a faixa etária, foram pacientes mais jovens, teve perda de anos de vida, né? Anos de vida perdido. Porque o H3N2 só mata idoso, realmente, e crianças bem pequenas. Então, nesse sentido, teve algum impacto diferente, mas em número absoluto de óbitos e tal, foi até menor do que os anos de H3N2. E aí a pergunta que eu queria encerrar, emendando na questão do H1N1, é assim, quanto que você acha que essa infodemia, ou seja, essa pandemia de informação, seja ela correta ou incorreta, porque o problema é o seguinte, a informação correta circulando por mãos erradas ou por cérebros que às vezes não têm a instrução e o estudo para interpretar aquela informação, piora muito. Então, quanto que do que a gente está vivendo é piorado por exemplo, correntes de WhatsApp, por esse excesso de conectividade das redes sociais? Porque em 2001 não tinha nem, mal tinha iPhone, quanto mais WhatsApp, né? 2009? 2009 não tinha WhatsApp ainda. Não? Não. Não lembro. Cara, não tinha Bom, WhatsApp. ó, uma coisa eu vou te falar. 2011, cara. Assim, é, é o que você falou, né? De um lado, realmente tem um lado ruim, né? E, na verdade, isso a gente vê em tudo, né? Desde o ponto de vista de crueldade com alguma pessoa que é pega em uma cena e é aquela cena que ela aconteceu, circula rapidamente. Então, tem várias questões que são muito terríveis aí, não é? Agora, tem um outro lado que a gente tem que reconhecer, é que a quantidade de conhecimento que está sendo produzido numa velocidade que está sendo produzido é uma coisa fantástica. Verdade. Né? Então, se você pegar, principalmente no primeiro mês, há algum tempo já não vejo nenhum trabalho assim que tenha mudado muito a minha forma de ver a doença. Mas entre final de janeiro até começo de março, no final de janeiro até comecinho de março, 10 de março mais ou menos, a quantidade de artigos científicos de qualidade, né, com
com bons métodos, com clareza, com várias coisas interessantes, agregando informações, foi muito importante, né? Então, a gente tem, de fato, esse problema da, da, das, Da infodemia. da infodemia, né? Que é essa coisa. Mas a gente tem também uma velocidade de geração de conhecimento, que é uma coisa, compartilhamento internacional de... inclusive, agora, antes de entrar aqui, eu estava conversando com um colega que está lá na Espanha, um outro que estava em Oxford. A gente está fechando um paper que a gente fez, é, eu em Campinas, uma colega em Florianópolis, outro no Rio Grande do Sul, e esses dois, um na Espanha e um em Oxford, na Inglaterra. Então, assim, que a gente escreveu em 5 dias, né? Legal. Porque a gente tem o compartilhamento da informação, tem acesso ao WhatsApp o tempo inteiro, né? Tem uma diferençazinha de fuso, mas à noite eles mandam mensagem, eu acordo de manhã, melhor, eu mando mensagem à noite, eles vêm de manhã lá. Então, mas a capacidade da gente de se organizar foi fantástica. E assim, eu acho que isso é o grande ganho, né? Então, essa coisa do ruído é uma coisa que a gente vai ter que conviver na vida toda, né? Lateral e não adianta a gente sofrer muito por isso, né? Não adianta, não Mas você não adianta. acha que os governantes se sentem pressionados pelo pânico na população? Então, às vezes, acontece, por exemplo, Olha, eu não tenho uma... visto muito aqui. O que eu tenho visto, honestamente, são posturas técnicas e posturas não técnicas. Eu Você tenho, classificaria eu dessa tenho visto maneira? aqui. Por exemplo, eu não vejo que as decisões do Dória, por exemplo. Olha, eu não sou eleitor do Dória, Não, não estou querendo perfeito. puxar sardinha para ele, não. Mas eu acho que ele está conduzindo com uma retidão, com uma tranquilidade, com clareza de objetivos, tá certo? Então, assim, Mas, por exemplo, você não acha que a questão, por exemplo, do Trump, vamos tirar do Brasil para não cair numa... Por não exemplo, contaminar. não contaminar. O Trump, por exemplo, você não acha que tem hora que ele toma algumas decisões que ele está mais preocupado com a eleição que vai acontecer agora do que propriamente com a condução da pandemia? Exatamente, é O próprio terrível, né? Macron também está muito pressionado, vinha pressionado pela reforma da Previdência na França, e de repente ele se vê tendo que conduzir uma pandemia e vê a oportunidade de aumentar a popularidade. Exatamente. Isso é um problema muito grave, né? É quando você contamina as decisões que são técnicas com aspectos políticos, né? Mas também eu vou te falar, viu? Assim, é um traço do Trump isso, né? Não é a primeira vez que ele faz isso, né? E também a coisa dele colocar sempre o dedo acusatório para fora dos Estados Unidos, para fora dele, né? A culpa é do Obama, que estava lá atrás, já saiu, faz 4 anos. A É. culpa é do Irã. A culpa agora é da China. Então, ele sempre gosta de arrumar um inimigo externo para poder conduzir as coisas. Agora, veja, quem está fazendo exatamente o contrário está dando muito bem, que é a Alemanha. Né? A Angela Merkel está fazendo um trabalho fantástico, desde o início levando a sério o problema, desde o início colocando com clareza a preocupação para a população alemã, mas desde o início também oferecendo estrutura e conduzindo de uma maneira serena. Né? Eu vi até uma matéria outro dia num jornal comparando as mulheres que estão trabalhando na pandemia, estão sendo mais bem-sucedidas no controle, né? Deu como exemplo a Coreia, deu como exemplo Taiwan, deu como exemplo Coreia não, desculpa, Taiwan, deu como exemplo a Islândia, né, que é um país pequeno, mas enfim é uma mulher que a Nova Zelândia, a Angela Merkel e acho que algum país do norte da Europa, não lembro se é Noruega ou Suécia, Finlândia, acho que é Finlândia. Mas, enfim, ele deu um exemplo de algumas mulheres que estavam comandando. O que eu vi de comum entre elas, quando eu vi algum trecho do que elas falaram, é o distanciamento entre o que é o problema e o que é a questão política. Né? Eu acho que é essa a principal distância que a gente tem que ter. Né? Quando a gente mistura política com ciência, é terrível. Né? Mesma É. coisa que misturar política com religião. Né? São coisas que são totalmente
não que seja contra a política é a única forma da gente se organizar e não se matar, né? Sim. Mas ela é necessária, mas ela não pode ser confundida com ciência, né? Ou com religião, essas coisas. Exatamente. Ô, André, queria te agradecer demais, cara. Sua participação foi muito legal o nosso bate-papo. E queria te convidar para outros. Você topa fazer um debate depois aí com outros colegas para a gente ver qual que é o melhor momento de interromper a quarentena? Vamos fazer esse debate? Ótimo! Vamos! Show de bola. Chamou Agradeço. mais uns 2 colegas, a gente faz um bate-papo. De repente a gente traz um não médico, a gente traz um economista, por exemplo, para bater Legal, ótimo, ótimo. faz quando interromper a quarentena? E a gente, de repente, traz essa discussão porque eu acho que é uma angústia grande da população, cara. Inclusive, assim, se você quiser sugestão, eu tenho um amigo que ele é economista e empresário, né? Então, ele está, desde o início da pandemia, pondo a culpa em mim, né? Como se fosse eu culpado pela pandemia, né? Então, ele talvez seja um debatedor interessante, porque ele tem uma visão totalmente diferente, né? Então, acho que podemos conversar depois, escolher uma outra pessoa, mas acho que tem que ter opinião diferente, porque debater com iguais, eu não... Não, com certeza. Andrezão, obrigado, viu? Obrigado pela sua Obrigado, cara. Foi um prazer, viu? Prazer mesmo. De compartilhar essa informação. André, qual que é seu perfil do Instagram? Arroba André.boca.freitas. Freitas. Perfeito. André.boca.freitas. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Pessoal, um forte abraço. André, mais uma vez, boa tarde. Um abraço para o pessoal. Você quer dar mais algum recado para a galera? Não, se você deixar meu e-mail é andré.freitas@slmandic.edu.br. Perfeito. Às vezes querem tirar alguma dúvida. Fechou. Pessoal, um abraço para vocês. Até a próxima, Andrezão. Um abraço. Até mais, um abração.